Pois, gente, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, à primeira vista, parece um nó na cabeça: mercados anarquistas. Quando a gente ouve a palavra mercado, logo vem à mente capitalismo, competição, lucro. Mas e se fosse possível virar essa lógica de ponta cabeça? Redesenhar o mercado para que ele sirva à comunidade, e não ao capital. E se eu disser que essa ideia não é só teoria, mas já está rolando por aí? A grande questão que vai guiar nossa conversa é essa. Dá para ter um mercado sem o capitalismo? Ou seja, manter as trocas, a especialização, a variedade de produtos e serviços que o mercado oferece, mas tirar da equação a hierarquia e a exploração? É exatamente isso que a gente vai investigar. Bom, de um lado, a gente tem o anarquismo, com ideais de cooperação, ajuda mútua, sem ninguém mandando em ninguém. Do outro, o mercado capitalista, que é movido pela competição, né, pela ideia de acumular e por aquela lógica do vencedor leva tudo. Parecem duas coisas que não se misturam de jeito nenhum. Então, por onde a gente sequer começaria a juntar esses dois mundos? Olha, a chave para entender isso está numa ideia muito poderosa. Mercados não são uma lei da natureza tipo a gravidade. Eles são, na verdade, mais parecidos com um jogo, com regras que foram criadas por pessoas em algum momento. E aí que está o pulo do gato. Se as regras foram criadas, elas também podem ser mudadas. É totalmente possível criar um jogo novo com objetivos e valores bem diferentes. E a boa notícia é que já existe um projeto para esse novo jogo. Uma corrente do anarquismo chamada mutualismo oferece exatamente isso, um plano detalhado para a gente redesenhar o mercado desde a sua base. E para entender o mutualismo, a gente precisa falar de Pierre-Joseph Proudhon, a primeira pessoa que bateu no peito e disse: "Eu sou anarquista". Com essa frase famosa, ele não estava falando da sua casa ou das suas ferramentas, sabe? A crítica dele era a propriedade usada para explorar o trabalho dos outros, como uma fábrica ou uma terra que alguém aluga para poder trabalhar. A essência do mutualismo é bem direta: garantir que quem trabalha receba o valor total do seu trabalho. A ideia é simples. No mercado mutualista, o que se troca é o fruto da sua produção pelo equivalente em trabalho de outra pessoa. Tudo isso sem um intermediário, seja um chefe, um banco ou um proprietário, tirando uma fatia como lucro, juros ou aluguel. O plano do Proudhon se apoiava em 3 pilares. Primeiro, acabar com a renda que não vem do suor do trabalho. Segundo, e essa parte é crucial, criar um sistema de crédito mútuo, um tipo de banco do povo, para que o crédito deixasse de ser uma ferramenta de poder na mão dos ricos. E terceiro, com acesso a esse crédito, os trabalhadores poderiam finalmente ser donos dos seus próprios meios de produção. Ah, mas isso tudo é só teoria, né? Não exatamente. Agora, a gente viaja para Sevilha, na Espanha, para ver como essas ideias saíram do papel com um projeto incrível chamado Moneda Social Puma. O Puma não nasceu numa sala de reunião com ar-condicionado. Ele nasceu no calor das ruas. Lá em 2011, no meio de uma baita crise econômica, o movimento dos indignados tomou a Espanha. E em Sevilha, um grupo de ativistas sacou que não adiantava só protestar contra o sistema antigo, era preciso começar a construir um novo. E aqui está a grande sacada deles. O Puma não é só um mercado comum, um lugar que você simplesmente usa. Ele é um bem comum de mercado. Pensa num parque mantido pela vizinhança. Todos os membros são, de certa forma, donos, e todo mundo tem a responsabilidade de cuidar, de administrar e de garantir que aquilo funcione para o bem de todos. E como eles colocam isso em prática? Com grupos de trabalho voluntários que eles chamam de comissiones. E tem gente para cuidar de tudo, desde receber os novos membros até organizar a feira mensal. É esse trabalho de base, de infraestrutura, que mantém o mercado vivo. E o mais legal, ele é compartilhado e até recompensado dentro do próprio sistema. Ok, legal. Mas e no dia a dia? Como uma compra acontece nesse sistema? Vamos ver os detalhes de como a coisa toda funciona. Esse número, 0, é o coração do Puma. É o crédito mútuo em ação. Imagina só, não tem um banco central imprimindo dinheiro. Quando alguém compra um pão, a sua conta fica, digamos, menos 10 pumas. E a da padeira fica mais 10 pumas. O balanço total da rede é sempre 0. O dinheiro ali não é um objeto, é um registro de confiança mútua. A dívida, na verdade, é uma promessa de que você vai contribuir com algo de volta para a comunidade. Uma transação no Puma é muito diferente de passar o cartão sem nem olhar para o caixa. As pessoas se encontram, conversam, o preço muitas vezes é negociado ali na hora, dependendo da relação entre elas. Primeiro, a troca é anotada numa caderneta de papel, o que força essa interação social, o olho no olho. Só depois é que o registro vai para o sistema online. É, literalmente, uma economia com o rosto. E nesse mercado, os valores vêm antes do valor monetário.
O Puma tem uma constituição, um código de ética. O objetivo não é só fazer trocas, mas fazer trocas de um jeito que fortaleça a comunidade, que apoie produtores locais e ecológicos e que promova a ajuda mútua. O propósito social não é um bônus, ele é a razão de ser de tudo. É claro que nenhum projeto é perfeito. O próprio sucesso do Puma acabou trazendo novos desafios e lições muito valiosas. Vamos dar uma olhada em como eles lidaram com essas dores do crescimento. O crescimento foi assim explosivo. Em 6 anos, a rede saltou de menos de 100 para mais de 900 membros. E o volume de trocas aumentou mais de 10 vezes. Claro que todo esse sucesso colocou a estrutura e os valores do projeto à prova. E com o crescimento veio um dilema: como manter a alma do projeto e ao mesmo tempo ser mais eficiente? O debate mais quente foi entre continuar com a caderneta de papel ou adotar um aplicativo de celular. A caderneta forçava a conversa, o contato humano. O aplicativo era rápido, prático. A comunidade se viu numa encruzilhada. O que é mais importante, a conexão social ou a conveniência? No fim das contas, eles encontraram saídas bem pragmáticas. Passaram a aceitar pagamentos mistos com euros, adotaram um aplicativo, criaram períodos de hibernação para evitar que os voluntários se esgotassem e, talvez o mais importante, decidiram limitar o crescimento. A ideia era não perder o senso de comunidade, incentivando que novas redes surgissem em outros bairros. E a história do Puma nos mostra uma coisa fundamental. O design do mercado faz toda a diferença. Eles provaram na prática que é possível sim criar um sistema de trocas onde a cooperação não é só um ideal bonito no papel, mas a própria engrenagem que faz tudo funcionar. Um mercado que constrói comunidade, em vez de só extrair lucro. E isso tudo nos traz de volta aquela ideia poderosa do começo: mercados são projetados. Eles não são uma fatalidade. E se nós podemos projetá-los, nós temos o poder de mudá-los. Então a pergunta final não é só sobre o Puma, é sobre todos nós. Se tivéssemos o projeto da nossa economia em mãos, que valores a gente escolheria colocar no centro de tudo? Obrigado por acompanhar.